Sejam muito bem-vindos a esta revisão clínica rápida e de altíssimo rendimento. Hoje, a gente vai abrir aquele famoso caderno de casos do infectologista para dissecar um dos gêneros bacterianos mais fascinantes e, francamente, mais letais que a medicina conhece, o gênero Clostridium. Para quem está afundado nos estudos de microbiologia clínica ou se preparando para a linha de frente das emergências, entender esses patógenos literalmente faz a diferença entre a vida e a morte. A ideia aqui é transformar dados biológicos supercomplexos em ferramentas diagnósticas de raciocínio rápido, certo? Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa rota de hoje é bem direta. 1. Biologia dos bacilos Clostridium. 2. Tétano versus botulismo. 3. Toxinas A e B do Difficile. 4. Gangrena e perfringens. 5. Protocolos de manejo emergencial. E fechando com o 6. Análise de casos clínicos. Ponto número 1. A biologia dos bacilos Clostridium. O grande truque desse gênero é que eles são anaeróbios estritos, ou seja, são bacilos gram-positivos que simplesmente odeiam oxigênio, ele é tóxico para eles. Pensando na evolução, isso pode até parecer uma grande desvantagem, né? Mas na prática clínica é exatamente isso que os torna tão assustadores. Eles encontram o paraliso em ambientes sem oxigênio, tipo feridas profundas de perfuração, tecidos mortos sem sangue circulando, ou lá no fundo do nosso cólon. E quando encontram esse cantinho perfeito, eles se multiplicam numa velocidade alarmante e começam a fabricar toxinas devastadoras. E aí entra o maior pesadelo do controle de infecções: os esporos. Quando o ambiente fica ruim para a bactéria, muito oxigênio ou pouca comida, ela se encolhe nessa estrutura dormente. Pensem nos esporos como aqueles escudos de energia impenetráveis dos filmes de ficção científica, sabe? A resistência deles é um absurdo. Eles sobrevivem à água fervente, dão risada do nosso ácido estomacal e resistem a uma porção de produtos químicos usados na limpeza dos hospitais. Por isso, para limpar um ambiente clínico contaminado, a gente precisa de protocolos extremamente agressivos, como o calor sob pressão das autoclaves. Ponto 2. O clássico embate tétano versus botulismo. O fascínio aqui está no fato de que essas duas neurotoxinas fazem coisas completamente opostas. A tetanospasmina ataca os sinais de inibição do corpo, bloqueando GABA e a glicina. Numa analogia bem simples, o tétano literalmente corta os freios do sistema nervoso. O resultado, o músculo contrai e não relaxa mais, causando uma espasticidade rígida e contínua. Do outro lado, a toxina botulínica bloqueia a acetilcolina, que é o que manda o músculo se mover. Ou seja, o botulismo desliga o motor da musculatura, causando uma paralisia totalmente flácida. As duas são absurdamente letais, mas seguem caminhos opostos no nosso corpo. E como é que a gente acaba envenenado por isso? O botulismo infantil é um exemplo muito interessante, porque a mecânica é diferente. No adulto, geralmente a gente ingere a toxina botulínica já pronta, numa lata de conserva estragada, por exemplo. Mas no bebê, ele ingere os esporos, muitas vezes por causa daquele melzinho inocente. Como a flora intestinal da criança ainda não está totalmente formada, o esporo consegue germinar lá dentro do cólon. A bactéria coloniza o intestino e começa a produzir a toxina ali mesmo, in situ. Essa toxina vai para o sangue, bloqueia a acetilcolina e o bebê começa a ter constipação, letargia, um choro bem fraquinho e, no pior dos cenários, paralisia respiratória. Juntando tudo isso, as diferenças clínicas ficam super claras. O Clostridium tetani precisa de trauma, tipo pisar num prego, para inocular seus esporos que têm aquele formato clássico de baqueta de tambor. Já o botulino entra pela boca, pela alimentação. Os alvos e os efeitos musculares, como a gente viu, são espasticidade de um lado e flacidez do outro. E tem um detalhe de laboratório importantíssimo. O diagnóstico do tétano é quase que 100% clínico na emergência. A gente não espera exame. O botulismo já pede uma demonstração urgente da toxina no sangue, nas fezes ou na comida suspeita. E só um parêntese curioso. A toxina botulínica é de longe a substância natural mais letal do planeta. Mas, em doses microscópicas, é exatamente o que tem na injeção de botox. Loucura, né? Ponto 3. Toxinas A e B. O famoso Clostridium difficile. O C. diff é o grande vilão das diarreias hospitalares. E a história dele tem uma ironia muito trágica. A gente dá antibióticos fortíssimos para curar uma infecção no paciente, mas esses remédios acabam varrendo toda a flora intestinal saudável que protegia o intestino. O campo fica livre. Aí, os esporos do C. difficile, que já resistiram ao ácido do estômago, chegam nesse cólon vazio e fazem a festa. Eles germinam e começam a jogar a toxina A, que é uma enterotoxina, e a toxina B, que é uma citotoxina, destruindo o tecido e formando aquelas placas inflamatórias que a gente chama de colite pseudomembranosa. Quando um paciente internado começa com diarreia aquosa severa e os leucócitos vão nas altas, a gente tem que correr.
E prestem bem atenção. Num laboratório não basta só achar a bactéria. Tem muita gente colonizada que não está doente. O essencial é focar no teste rápido para detectar a presença das toxinas A e B ativas nas fezes, seja por ELISA ou PCR. Confirmou? O primeiro passo é imediato. Tira o antibiótico que causou a bagunça. E o tratamento, paradoxalmente, é com mais antibiótico, só que muito específico. A gente usa vancomicina oral para agir direto lá no lúmen do intestino ou fidaxomicina. Ponto 4. Gangrena e Clostridium perfringens. Mudando o cenário para uma emergência traumatológica pesada, a mionecrose ou gangrena gasosa. O C. perfringens, usando a sua toxina alfa, destrói músculo em tempo real. O maior sinal de alerta clínico aqui é a dor. Se o paciente tem um ferimento pequeno, mas a dor é completamente desproporcional ao que a gente está vendo, bandeira vermelha. Se apalpar a pele e sentir crepitação, que são literalmente bolhas de gás da fermentação bacteriana estalando debaixo da pele, junto com um cheiro terrível, é caso de vida ou morte. O laboratório ajuda muito rápido. Um gram direto do tecido que mostre bacilos gram-positivos gigantes e quase nenhuma célula de defesa já é o sinal verde para correr para o centro cirúrgico. Ponto 5. Protocolos de manejo emergencial. A versatilidade que o médico precisa ter com esse grupo de bactérias é absurda. Olha a diferença, o C. difícil a gente trata com o paciente tomando uma pílula de vancomicina oral, certo? Agora, no botulismo severo, dar antibiótico pode até piorar, porque matar a bactéria libera ainda mais toxina de uma vez. Lá, o foco absoluto é o suporte respiratório mecânico, manter o paciente respirando por semanas até o nervo se recuperar. E na gangrena gasosa? A gente até dá penicilina na veia, mas o remédio não chega no tecido morto. A única salvação é o desbridamento cirúrgico ultraagressivo, que frequentemente termina em amputação para impedir o choque séptico. Outra confusão comum que a gente precisa esclarecer é na hora de usar a vacina versus a antitoxina. A vacina é treino, ela ensina o seu corpo a criar anticorpos com o tempo, gerando imunidade ativa e prevenção. Mas se o paciente já chega tremendo de tétano ou paralisado de botulismo, ele não tem semanas para o corpo aprender nada. É aí que entra a urgência da antitoxina, ou imunoglobulina. É uma imunidade passiva. A gente injeta um exército de anticorpos pré-fabricados que saem caçando a toxina livre no sangue. O objetivo é interceptar o veneno antes que ele trave o sistema nervoso para sempre. É literalmente uma corrida contra o tempo. Ponto 6. Análise rápida de casos clínicos. Vamos aplicar isso. Pensem neste cenário. Paciente idosa internada. O detalhe de ouro da história é que ela acabou de usar um antibiótico de amplo espectro para tratar alguma outra coisa e logo depois abre um quadro violento de cólica, febre e diarreia aquosa. Qual é o principal suspeito batendo na nossa porta? Exatamente. O quadro perfeitamente clássico de colite pseudomembranosa pelo C. difficile. Reforçando nosso protocolo mental, pede-se urgentemente o exame de fezes, buscando ativamente as toxinas A e B. E no tratamento, a gente suspende o antibiótico antigo dela e entra com a vancomicina oral. Geralmente, se a gente for rápido, a resposta do corpo é ótima. Caso 2. O paciente pisou num prego enferrujado faz poucas horas. A ferida parece pequena, mas ele está gritando de dor, uma dor totalmente desproporcional. E ao tocar na perna, a pele parece que tem plástico bolha estalando embaixo. A famosa crepitação. Isso é uma emergência médica absoluta. O que a gente faz? É a terrível gangrena gasosa do Clostridium perfringens. A conduta aqui não tem espaço para hesitação. Não existe essa de vamos esperar a cultura do laboratório sair. É chamar a cirurgia imediatamente para abrir a perna e retirar todo o tecido morto. E entrar pesado com penicilina G e clindamicina na veia, justamente porque a clinda ajuda a inibir a produção daquela toxina alfa que está destruindo tudo. E o terceiro e último caso. Criança com a carteirinha de vacinação atrasada, cortou o pé descalço brincando na terra, 10 dias depois chega com a mandíbula travada, que é o trismo, uma contratura facial bizarra chamada riso sardônico e o corpo todo rígido. É muito visual. Qual o plano de ataque? Tétano generalizado clássico. A gente precisa aplicar a iminoglobulina antitetânica correndo. Só que lembra do detalhe fundamental. Essa antitoxina só neutraliza a toxina que ainda está nadando solta no sangue. Aquela que já se ligou na medula do paciente, já era. Então ele vai precisar de sedação, relaxante muscular potente e UTI por semanas até o nervo se refazer. A gente dá um metronidazol na veia só para matar a bactéria lá no pé e parar de fabricar mais veneno. Bom, a gente chega ao fim desta revisão intensa, mas eu queria deixar uma pergunta na cabeça de todo mundo.
A gente acabou de ver que esses esporos microscópicos dão risada da nossa água fervente e dos nossos desinfetantes mais fortes e ainda guardam as toxinas mais paralisantes do universo. Com o uso absurdo de antibióticos no mundo de hoje, qual vai ser o próximo salto evolutivo dessas máquinas de sobrevivência? Entender o Clostridium não é só decorar uma tabela de prova, é a ciência de tentar ficar pelo menos um passo à frente de uma verdadeira obra-prima da letalidade biológica. Muito obrigado pela companhia nesta revisão. A gente se vê na próxima análise.